Boa noite, senhoras, senhores. É uma alegria, uma emoção imensa poder ir ao encontro do coração de todas, de todos, ainda que de maneira remota, mas seguramente foi dessa forma, né, que a gente conseguiu se cuidar até esse momento. Então, se estamos juntos aqui, foi por conta desse distanciamento necessário, mas certamente todos estão sentindo uma saudade muito grande dos encontros presenciais, do abraço, do olhar, né, da prosa, né, que sempre é muito edificante, mas não deixa de ser uma oportunidade da gente nos unir através dos pensamentos, dos sentimentos. Todos sabem aí que a nossa história, né, minha, da minha família, junto ao Templo Espírita Vicente de Paulo, ao Núcleo Assistencial Avelina Maria de Jesus. É uma história de décadas e que é uma extensão também do nosso lar, da nossa vida. Então, estar com vocês essa noite é uma bênção, uma oportunidade rara, e eu espero honrar da melhor maneira possível. Em todas as situações, eu sempre gosto de lembrar que todo encontro é uma oportunidade para a gente expressar a nossa solidariedade por esse momento tão complexo que a gente está vivendo. A gente sabe que é um momento de grande aprendizado, de transição, mas também sem desprezar, né, as 600 mil famílias que perderam entes queridos, né, pela pandemia, e também todos os aflitos, sejam os que estão nos lares, os que estão nas vias públicas, os que estão nos hospitais, nos presídios. Eu costumo dizer uma frase que não é minha, mas eu gosto muito, que é: ninguém solta a mão de ninguém. Então, num momento como esse, certamente estar junto é bem melhor na caminhada. Tem uma frase que eu ouvi recentemente e que mexeu muito comigo e está sendo uma referência de profundas reflexões, que é uma mudança de uma frase que a gente conhece muito e tem a ver com o capítulo de hoje, né, que é: fora da caridade não há salvação. Mas eu vi uma frase interessante também que diz: fora da justiça social não há salvação. Então, esse momento está me levando, e eu queria compartilhar, né, com vocês essa reflexão, a ideia da caridade mais ampla, né? Não só a caridade com uma pessoa ou com uma família, claro que é necessária, né? Mas quando eu penso que eu estou aqui no planeta apenas para a evolução individual, é um pouco egoísta eu não perceber o quanto eu estou relacionado com o contexto que eu estou vivendo. E com relação ao sofrimento do outro, né, do próximo, a gente sabe também que não é uma questão apenas de que ele tem que passar por aquilo ali. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer também nesse contexto social é importantíssimo, né? O país que a gente abraçou como morada é um país de grandes desigualdades sociais, bate recordes, né, de alimentos, e temos hoje 20 milhões de pessoas passando mais de 24 horas sem ter o que comer. Então, quando eu ajudo uma família, quando eu ajudo uma pessoa, eu estou colaborando com essa transformação por conta da nossa impotência. Eu não consigo resolver o problema de todos, mas sempre refletindo, né, o que mais eu posso fazer. E aí, né, a gente já entrando um pouco aí, né, no estudo de hoje, que é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados misericordiosos, porque terão misericórdia. Lembrando apenas que qualquer capítulo, qualquer trecho de qualquer obra, quando a gente pinça apenas um pedaço, a gente perde um pouco do contexto. Então, apenas lembrando os capítulos anteriores do Evangelho, que não foi por acaso que foram colocados nessa sequência, a sua
percepção, em conexão com a espiritualidade superior, fez com que Kardec colocasse uma ordem ali e tudo muito integrado. Então, o capítulo 7 vai falar do bem-aventurados os pobres de espírito, nos falando da humildade, de estar aberto ao novo. Aquele que se acha cheio de si, ele já se fechou, porque acha que já é espírito superior e, portanto, faz com que o orgulho, a arrogância não permita com que ele cresça, com que ele busque aprender e melhorar sempre. O capítulo 8 fala dos puros de coração, que tem a ver com o olhar para a vida, para o outro, para si mesmo, e quanto mais o olhar for de bondade, melhor será a minha caminhada. O capítulo 9 fala dos brandos e pacíficos, né? E a brandura e a pacificação não como um estado simplesmente pessoal, né? Também é de ser instrumento, né? Ser um pacificador também, um instrumento de Jesus, de Deus. Então, quando eu estou, né, falando e buscando, né, o bem-aventurados misericordiosos, nós estamos também falando de todos esses itens. Então, misericordiosos, né, na origem da palavra, sentimentos de compaixão para com as misérias, as minhas misérias e as misérias do outro. Porque qualquer sentimento que eu queira ter pelo outro, é preciso que eu tenha primeiro comigo mesmo. Então, percebam, esse capítulo está falando de compaixão, está falando de sentimento, e não de razão. E não quando alguém nos procura aflito e a gente ir pelo caminho de que você precisa entender o que você está vivendo hoje. Então, para quem está sofrendo naquele momento, o esclarecimento ele fica em segundo plano. Aquele momento ali, o outro está nos pedindo colo, acolhimento, atenção. Nem sempre a palavra é necessária, muitas das vezes o abraço, o olhar, sentir-se, né, presente, que o outro é importante para nós, portanto, eu me importo com o outro. E o capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo, também está muito relacionado. Então, tudo isso aí vai construindo, né, a mensagem do Evangelho. Mas eu quero também passar pelos itens que nos foi sugerido aí como estudo, que apesar de estar todos relacionados também, cada um tem uma mensagem importante. Então, o primeiro item é perdoar para que Deus vos perdoe. Não como uma troca. Não, ó, eu vou perdoar porque aí eu vou esperar a troca. É bem mais profundo, né? Realmente a aplicação da lei de causa e efeito no sentido espiritual, e não no sentido apenas material de que se eu faço uma coisa eu vou colher. Aí aqui também falando com muita profundidade da questão espiritual. Então, perdoar, né, lembrando aí que esse prefixo per, ele significa de todo. Então, quando eu vou pernoitar num lugar, eu vou passar a noite inteira. Quando eu vou percorrer um trajeto, eu vou correr aquele trajeto inteiro. Então, perdoar é doar-se por completo. Então, lembra, o capítulo Bem-aventurados misericordiosos. Então, perdoar, no sentido do capítulo, é doar-se por completo. E muitas das vezes nós temos dificuldade com o perdão porque a gente tem uma ideia, né, que é muito restrita, que é simplesmente eu vou esquecer, né? E tentar esquecer é lembrar sempre, é mexer na ferida sempre. Então, tentar esquecer não é perdoar. O perdão, ele é muito mais amplo e ele não tem necessariamente uma ligação com o outro. Tem um livro muito interessante do Rossan, do Klingen, que ele diz, no primeiro capítulo do livro, As 5 Faces do Perdão, o capítulo primeiro é perdoando a pessoa mais difícil. E esse capítulo fala de perdoar a si mesmo. Então, tudo aquilo que eu tento, que eu consigo trabalhar comigo mesmo,
eu vou ter mais facilidade também de fazer assim com o outro. Então, quando eu me respeito, quando eu me perdoo, ou seja, quando eu me dou outra chance de recomeçar, eu tenho a tendência de fazer isso também com o outro. Não significa concordar com o erro alheio e também não significa justificar os meus erros. Comigo é tentar não errar mais, e com o outro, diferenciar aquele que errou daquele ato, né, do erro, entre aspas, aí, que ele cometeu. Bom, o item seguinte, reconciliar com os adversários. Quais adversários? Os adversários externos, que são as pessoas que a gente caminha, né? Familiares, amigos, pessoas diversas, mas também reconciliar com os adversários internos, ou seja, as minhas imperfeições. Esses são os adversários do meu progresso. Então, primeiro, é preciso que eu faça esse processo de autoconhecimento, que eu aceite os meus erros, os meus limites, não negar, não ficar justificando, e a partir daí eu vou ter condição, então, de ter uma conciliação, uma relação de paz. E percebam que o item está falando de reconciliar. Por quê? Quando eu vou conciliar com o outro pode aceitar ou não. Quando o outro aceita, aí é uma reconciliação, porque eu já propus essa conciliação. Mas nem sempre isso é de vontade do outro. Então, é estar aberto para quando, seja eu que estou pedindo o perdão, a reconciliação, ou o outro, eu esteja aberto a essa possibilidade. E esse item aqui, ele fala, né, do juiz, que em todas as parábolas, em todos os contextos, Jesus traz, né, a simbologia. Né? Então, o juiz aqui é a nossa própria consciência, e a prisão que fala aqui também é simbólica, relacionando que a minha consciência não vai estar tranquila enquanto eu não estiver em paz comigo mesmo e com o próximo. Então, quando eu não reconcilio, eu fico preso a fatos, eu fico preso a situações, a pessoas, mas especialmente a sentimentos, né? O que a gente chama, na verdade, de ressentimento. Né? A situação aconteceu há 30 anos atrás, mas todas as vezes que eu vejo aquela pessoa ou que eu relembro aquela situação, eu tenho os mesmos sentimentos daquele momento. Então, eu fico alimentando, né, aquele sentimento e isso cria, então, essa sensação de prisão aqui. A gente gosta até de lembrar uma cena imaginária aí, né, para a gente ter uma clareza disso. É como que dois amigos se encontrassem e um pergunta: e aí, como que você tá? Tudo bem? Aí o outro fala assim: como bem? Você faz tudo aquilo comigo e fala que está tudo bem? E o outro fala assim: olha, realmente, você me desculpa, né, se tem alguma coisa, mas eu não estou lembrado do que é. Você não lembra aquela terça-feira de 18 de outubro de 1970, que você estava com aquela calça branca, estava chuviscando na porta da minha casa, que você me falou isso, isso, isso? E aí o outro disse: não, realmente eu não lembrava. Então, você não lembra, mas eu lembro muito bem. Ou seja, durante todo esse período, eu fiquei alimentando aquele sentimento, seja de ódio, de rancor, né, de decepção, e isso faz com que a gente fique preso a essa situação. Seja ela uma situação simples ou grave, né, é importante que a gente, né, faça, né, uma avaliação e realmente tenha, né, a convicção de que somos nós mesmos que estamos presos a essa situação e não conseguindo a paz. O outro item é o sacrifício mais agradável a Deus. Né? Então, quando a gente fala, né, desse sacrifício, né, que também nesse contexto aí está ligado a essa simbologia, né, é sacrificar o orgulho, é sacrificar o egoísmo,
é sacrificar a arrogância, ou seja, para eu poder, nessa simbologia do contexto aqui, fazer uma oferenda, né? Ou seja, quando eu for servir, é preciso que, antes de tudo, que eu reconcilie com os meus adversários, né? Então, foi usada uma situação de alguém que fosse lá, né, e fazer uma doação para uma entidade religiosa, volta e reconcilia com seus adversários, né? Então, sempre lembrando primeiro dessa viagem interior, né, reconciliar comigo mesmo, estar de coração leve, de consciência tranquila, para que eu possa, né, realmente caminhar na minha senda evolutiva. Não apenas achar que eu continuar a minha vida com todas as imperfeições, sem buscar melhorar, continuando com egoísmo, com orgulho, com arrogância, basta uma vez por semana, uma vez por mês eu fazer uma doação e eu estou, entre aspas, comprando, né, o meu pedacinho no céu, ou no nosso caso espíritas, né, um tijolinho aí no nosso lar. Então, essa troca pode até fazer parte de um contexto inicial nosso, né, quando a gente está compreendendo ainda a mensagem do Evangelho, mas conforme a gente vai caminhando aí, né, a gente percebe que quem doa flores, como diz um ditado lindo, né, já tem as mãos perfumadas, né? Então, reconciliar é que esse servir seja a minha proposta de vida, mas também na caminhada eu faça, né, desse servir um instrumento do meu progresso. Há poucos dias foi o dia do servidor e público. E eu passei por uma experiência muito interessante, né, um ensinamento para mim, que eu liguei para um funcionário da prefeitura municipal. Eu trabalho na área de esportes, né, ia ter um jogo no ginásio e eu precisava dele, né, para abrir o ginásio, para limpar, para deixar em boas condições. E aí a gente combinou o horário e ao final eu agradeci. E aí ele pegou e falou assim: Jamil, eu sou servidor público. Então, eu estou aqui para servir. O que você me pedir, você pode ficar tranquilo, que se tiver no meu alcance, eu vou realizar. Então, de tudo que a gente falou para trás, daqueles capítulos que estão relacionados com o Bem-aventurados Misericordiosos, apesar de não ser uma situação de caridade, mas o sentimento dele é de servir. O sentimento dele é um sentimento que vem do coração. Então, não é só aquele ato de eu ir lá até uma casa, levar uma cesta básica, um remédio. É em tudo que eu fizer, eu esteja com esse sentimento que vem do coração, sentimento de servir e um sentimento não de fazer para agradar, mas para que o outro ou seja atendido em suas necessidades ou esteja feliz. Às vezes é algo necessário porque é uma carência material ou espiritual, mas no próprio dia a dia, né? E não que eu tenha dias e horas marcadas para ser misericordioso. O próximo item é o argueiro e a trave, né? Quando a gente temos uma trave nos nossos olhos, mas observamos o argueiro no olho do outro. O argueiro é um cisco e a trave aqui representando o que nos limita a visão, o que não nos deixa ver a própria realidade de que eu tenho uma imperfeição maior que o do outro. Eu não estou vendo uma trave no meu olho, mas estou vendo o cisco no do outro. E é justamente por ter essa trave que eu não consigo ver a própria realidade. Então, esse item aqui está nos falando que quando eu exponho o outro, é porque eu não quero que me vejam. Quando eu mostro a imperfeição do outro, é escondendo a minha imperfeição. Ou seja, é uma projeção. Eu vejo no outro aquilo que eu sou. Então, se eu já estou conseguindo ver bondade,
caridade, humildade, coisas boas no outro, significa que eu estou também conseguindo ter esse sentimento, essas virtudes comigo mesmo. Então, quanto mais eu falo de alguém, mais as pessoas estão me conhecendo e não conhecendo aquela pessoa que eu estou falando. Porque a depender de como eu estou descrevendo o outro, dá para perceber o que eu tenho no coração. Certamente todos conhecem aquela história de assim, um casal que sempre um dos dois falava para o outro assim, falou, bem, não sei se você percebeu, eu tenho olhado aqui pela nossa janela e a nossa vizinha, ela não sabe lavar roupa. Todo dia eu vejo lençóis, camisas que estão encardidas, não estão brancas. E uma hora eu acho que eu vou lá, porque eu preciso, né, auxiliá-la. E durante vários dias, sempre que via o varal, né, do vizinho, essa pessoa falava, né, com o seu companheiro ou com a sua companheira. Até que um dia ela chegou à janela e observou que a roupa estava límpida, muito bem lavada. E ela pensou assim: nossa, alguém deve ter ensinado ela a lavar roupa, porque não fui eu. E aí ela foi conversar com a sua companheira, com o seu companheiro, e aí, quando relatou a situação, essa pessoa disse: não, bem, não é que ela aprendeu a lavar, eu que lavei a nossa vidraça. Ou seja, a visão que estava tendo de que era a roupa do outro que estava mal lavada, na verdade era a minha vidraça que estava suja. Ou seja, a minha visão, ela fica turva quando eu uso desses sentimentos de imperfeição, desses limites que eu tenho e quero colocar o outro em evidência. E às vezes isso é muito sutil mesmo. Eu demorei um tempo para perceber que muitas das piadas que eu fazia quando eu estava em grupos era uma maneira das pessoas rirem do outro, porque aí, tendo o olhar para o outro, as pessoas não olhavam para mim e não faziam brincadeiras ou comentários de imperfeições minhas ou qualquer situação dessa natureza. Então, sempre que a gente expõe o outro, a gente se distancia do nosso conhecimento, porque a gente só fica olhando para o outro e não olha para si. O outro item é: não julgueis para não seres julgados, né? Então, aqui também está falando de sentença, aqui também está falando da minha consciência. Um dos itens, né, que tem nesse ponto aqui do capítulo, fala da mulher adúltera, né, que foi trazida até Jesus e que, na época, a lei mandava o apedrejamento. Né? Então, todos lembram que, antes de pronunciar qualquer palavra, Jesus se abaixa, começa a escrever, né, no chão, e aí já leva aquelas pessoas certamente a uma reflexão, né, de não precipitação, não dar uma opinião. Então, aquele silêncio ali já incomodou aqueles que queriam condená-las. E aí, depois desse momento, ele se levanta e diz: olha, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E ele se abaixa de novo. Ou seja, ele não fica olhando, acusando, e até pela sua elevação espiritual, ele tinha condições de fazer isso, mas ele também faz com que, nessa atitude de se abaixar, com que as pessoas também refletissem, e aí as pedras, né, vão sendo deixadas, né, no chão, e aí, na sequência da parábola, todos vão embora e ela fica só com Jesus, e aí ele diz a frase que todos também conhecem, né? Vá e não peques mais. Ou seja, ele não foi conivente, né, entre aspas, né, o que é chamado aqui de pecado, né, mas ele acolhe o pecador, aqui também entre aspas. Né? Todos nós, né, estamos nesse contexto aqui. Emmanuel até diz, né, quando foi perguntado, né, qual que é a definição de criminoso, ele diz que criminoso somos todos nós quando descobertos, né?
não no sentido do crime de matar alguém, né? Mas dos erros que todos nós cometemos no nosso dia a dia. Então, caminhando num mundo de expiações e provas como estamos, ainda que a caminho da regeneração, mas o erro ainda faz parte da nossa trajetória e importante se faça que a gente aprenda com esses erros, né, e pouco a pouco, nesse processo de autoconhecimento, nesse propósito, né, de progredir sempre, a gente se conheça, conheça os nossos limites, e aí a gente vai, então, compreender melhor o próximo. Especialmente porque a gente não conhece a história de cada um. A gente não conhece as circunstâncias que o levou ao erro, a gente não sabe o quanto dói aquele momento. Então, esse propósito, né, da empatia, de procurar respeitar os limites de cada um, que faz com que a gente também se conheça e também cresça. E eu queria trazer um pouquinho aqui também, porque enquanto eu estava programando, né, esse roteiro aqui, eu me lembrei da parábola do bom samaritano, que está, né, nesse contexto aqui, de uma forma muito explícita também, e sempre, né, nas parábolas, a gente procurar se identificar. O que eu tenho a ver com essa parábola? Quem são os caídos? Eu, naquelas situações ali, eu sou aqueles que passaram direto, eu sou aquele que socorreu. Então, esses caídos são os enfermos, são aqueles que estão em situação de rua, são os que estão com depressão, são os que estão com ansiedade, são os que estão de coração aflito, caído no sentido não literal, né, mas no sentido, né, simbólico mesmo, né? Precisa de uma mão para seguir em frente, precisa de um apoio. Então, relembrando, né, que nessa parábola, o samaritano, que era tido como uma pessoa que não era bem-vinda, né, era uma pessoa, entre aspas, né, de má vida, e é ele que socorre. É ele que dá o exemplo de generosidade, de compaixão. É ele que mostra ali naquele momento misericórdia. E um ponto importante é que ele não pergunta quem é aquele que está caído, ele não questiona, mas será que se eu ajudar, eu posso sofrer algo? Então, simplesmente foi e ajudou. E eu queria recomendar para que aqueles que estiverem nos ouvindo aqui, quando tiver um tempo, procure, né, no YouTube uma palestra daquele TED, que são aqueles vídeos curtos, um pouquinho mais de 10 minutos, né? É só colocar assim, Renata Quintela, o que eu posso fazer por você agora? Então, a Renata Quintela, nesse vídeo, ela nos conta que, junto de alguns amigos na cidade de São Paulo, elas começaram a perguntar para as pessoas na rua, o que eu posso fazer por você agora? Não só pessoas em situação de rua, mas vários encontros. E aí, os pedidos foram os mais variados possíveis, né? Às vezes era um abraço, às vezes era tomar um café junto apenas para ter um momento ali, mas às vezes tinha alguns interessantes, como a dona Maria, que gostaria muito de dar um passeio no Parque Ibirapuera. E aí, esse grupo resolveu e a levou para um passeio no Parque Ibirapuera. Mas antes disso, o grupo se mobilizou porque a dona Maria não tinha as pernas. As suas pernas tinham sido amputadas, e aí eles correram atrás, conseguiram a doação, fizeram a prótese, fez todo o processo de fisioterapia e realizou o sonho da dona Maria. E os sonhos se variam, né, nas várias possibilidades. Então, o nosso grupo Ame Sua Vida, em algumas circunstâncias, no momento com muitas restrições por conta, né, do distanciamento, mas a gente, né, também busca esse propósito.
né? Nesses encontros que a gente tem com almas sofredoras, a gente tem perguntado: o que eu posso fazer por você agora? Né? E também numa proporção muito menor, porque esse grupo já está mais organizado, né, eles têm, né, um auxílio grande, têm realizado muitos sonhos, mas a gente sabe também que, né, o bem não se mede pela quantidade e pelo tamanho, né, da tarefa. E a gente realizou alguns sonhos também muito legais. Nós realizamos o sonho do Jefferson, de que era ter uma festa de aniversário, né? E o Jefferson é um irmão em situação de rua, em que nós levamos ali naquela pracinha em frente a panificadora Estrela, mesinha, salgadinho, refrigerante, chapéuzinho, né, de festa, bolo, e aí nós fizemos um aniversário que ele não tinha desde que ele era criança, que para nós foi muito pouco para a gente conseguir, para ele foi um sonho realizado, né? E foi muito emocionante, né, a forma com que ele agradeceu, a forma com que ele se emocionou a todos nós, e nos deu a lição aí, né, de que a felicidade ela pode ser realizada também com pequenos gestos, com momentos muito simples. Foram muitas outras situações também, e sempre, né, nesse sentido, que o que o outro espera de nós e que nós temos condições de doar tem muito a ver com o sentimento que vem do coração e não no valor material que aquilo ali tem. Às vezes, quando precisa usar dos valores materiais, mas que junto tenha o sentimento de compaixão, o sentimento que vem do coração. Porque às vezes a gente pode oferecer algo material sem que tenha junto o nosso sentimento, a nossa misericórdia. Então, dos três aspectos da doutrina espírita, né, que são o esclarecimento, o consolo e a esperança, a misericórdia ela está relacionada muito mais no momento de dor, no momento que o outro está aflito, com o consolo e a esperança. É claro que, num segundo momento, o esclarecimento é importante, porque provavelmente essas aflições têm uma causa, e essa causa ela só vai cessar quando eu estiver esclarecido, porque a causa do sofrimento só cessa quando eu trabalho com o que foi a história até chegar no momento que eu estou hoje aflito. Então, o consolo e a esperança num primeiro momento, para que depois a mensagem tão esclarecedora, né, da doutrina espírita e, nesse caso, né, relacionada ao Evangelho, chegue ao coração daquele que sofre. Mas que, num primeiro momento, é o abraço, é o afeto, é o olhar, para que a pessoa perceba que ela não está sozinha, que ela tem valor e que, a partir dali, ela vai ter mais forças para seguir em frente. Então, mais uma vez, eu quero agradecer muito a oportunidade, uma expectativa muito grande, né, de que a gente possa retornar aos encontros, mas não nos esquecendo que nós ainda estamos, né, na pandemia, nós ainda estamos necessitados ainda, né, de muita prudência, de muitos cuidados, mas em breve aí nós estaremos juntos aí. Então, obrigado, né, a toda a equipe do Templo Espírita Vicente de Paulo pelo convite. Obrigado pelo sentimento de misericórdia com que todos sempre tiveram comigo, com a minha família, e que a gente, né, como falei lá no início, continue juntos. Ninguém solta a mão de ninguém, pois certamente juntos aí a trajetória se torna mais suave. Então, por enquanto, de forma virtual, mas um grande abraço a todos e que Jesus nos abençoe. Até uma próxima.